Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio do Tarologuês. Hoje abordando um tema bastante recorrente para quem joga, para quem trabalha e até para quem não trabalha necessariamente, mas para quem leva a sério a prática da leitura oracular. Esse tema fala sobre a informalidade que nos cerca o tempo todo. É como se a gente tivesse exposto, ou exposta a maior parte do tempo no que se refere ao nosso trabalho. Uma das exposições mais recorrentes que a gente sente na pele mesmo, é essa situação onde a gente é constantemente questionada sobre o que a gente faz. E aqui eu vou tentar, nesse podcast, nesse episódio, eu prometo que eu vou tentar mostrar vários ângulos dessa mesma situação, pelo menos uns 2, tá? Se der uns 3, não sei como é que vai ser aqui de tempo. Mas quero observar isso de vários ângulos diferentes para a gente poder ter material aqui de reflexão e de debate. Nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nessa primeira camada, vamos dizer assim, a gente vai falar daquelas situações que são situações quase inofensivas, tá? São aquelas situações em que a gente se vê surpresa ou surpreso quando as outras pessoas não lidam bem com o que a gente faz. E não lidam bem no sentido de não terem ideia de fato do que a gente faz, né? Eu vou colocar isso aqui num primeiro momento como algo quase inocente. São aquelas situações em que a gente está, em qualquer lugar da vida, fazendo qualquer coisa, conversando com alguém que não nos conhece tão bem, obviamente, e a pessoa mostra uma curiosidade genuína por aquilo que a gente faz. Não no sentido maldoso, no sentido cruel, Infelizmente, isso tem bastante, eu sei, mas nesse momento eu não quero me ater a isso. Então, olhando para situações onde as pessoas se surpreendem com aquilo que a gente faz, num tom de clara curiosidade. Saindo um pouco do lado pessoal, porque não é em toda situação que a gente precisa se ofender ou se incomodar com isso. Tem muitas vezes em que as pessoas realmente, genuinamente não sabem do que se trata ou não têm a menor ideia do que representa o nosso trabalho. Nessas situações, se a gente observar com um pouco de curiosidade também essas pessoas, a gente vai entender o quanto a gente ainda está rodeado de desinformação na nossa prática. É impressionante, porque a gente tem internet, a gente tem rede social, a gente tem hoje um tanto de ferramentas, que aparentemente seria muito mais fácil as pessoas se informarem a respeito disso. Porém, por incrível que pareça, na mesma medida que temos informação, temos desinformação. Até recentemente a gente criou um novo termo para isso, que é as fake news, Isso virou moda, mas apesar de ter virado moda, é um pouco sobre isso que eu estou falando. A gente acessa a informação, mas a gente também acessa a desinformação. O mesmo WhatsApp que manda um conteúdo, um material interessante pra gente, as pessoas, do WhatsApp que mandam coisas interessantes, às vezes essas mesmas pessoas mandam fake news. Porque não checam, porque receberam aquela mensagem de alguém que elas supostamente respeitam, então tudo bem, se a pessoa falou aquilo é uma verdade universal.
Às vezes porque tem preguiça, ou às vezes porque tem já esse comportamento que é aquele comportamento que a gente vê com cada vez mais frequência, que são os donos da verdade, que criam dentro da sua própria cabeça a ideia de que o que eles acham realmente é um fato. Eles não sabem distinguir o que é fato de vontade, de ilusão ou de fantasia. Misturam tudo e afirmam que aquilo é uma verdade absoluta. Enfim, independente do tipo de desinformação, a gente sabe que isso é muito frequente. Quase na mesma medida que o acesso à informação propriamente dita. Isso atrapalha uma barbaridade. Não dá para eu me estender muito nesse assunto aqui, mas eu acredito que você que está me ouvindo já sabe o quanto a desinformação é um negócio que atrapalha, né? No nosso trabalho, na nossa prática, isso se mostra justamente nesses momentos cotidianos, onde você conhece uma pessoa e a pessoa genuinamente não faz a menor ideia de que é possível a gente sobreviver disso, de que isso é um trabalho, de que isso é uma profissão. Eu diria até de que essa prática é digna de ser considerada uma profissão. Tem muita gente que genuinamente não sabe disso e mostra pra gente, através dessa curiosidade, essa desinformação, essa falta de acesso à informação, né? Porque não é porque uma pessoa não procura na internet informação sobre o oráculo que ela já não tem a condição hoje de saber, por exemplo, que a gente faz isso para sobreviver e que isso é uma profissão reconhecida, inclusive, né? Então, às vezes, as pessoas que criam essas dúvidas e esses questionamentos, elas não têm má intenção, não são pessoas que querem nos ofender no primeiro momento. A pessoa realmente não faz a menor ideia mesmo, ela não tem acesso a essa informação, ainda que às vezes essas informações estejam logo ali, a pessoa não presta atenção, não dá atenção para isso, ou ela simplesmente não levou a sério até aquele momento, né? E, de novo, isso não faz a pessoa a pior pessoa do mundo, ao contrário, eu acho que isso é um dado. Eu costumo enxergar essas situações como situações interessantes de serem observadas. Quando a pessoa mostra para mim a falta de informação que ela carrega sobre o meu trabalho, eu enxergo isso como um dado, ou seja, estou vendo ali naquela situação o quanto o meu trabalho ainda demanda esclarecimento para o público e, ao mesmo tempo, vejo a minha parte nessa história, que é realmente a parte de informar, de explicar e, dentro do possível, falar o que eu posso falar a respeito do que eu faço. Isso não quer dizer que a pessoa vai aceitar, vai amar, vai odiar. Acho que isso é um problema dela, né? Assim, o que a pessoa vai fazer com essa informação é um problema dela. Mas, no primeiro momento, eu entendo como um dado importante, ou seja, ainda não chega informação para o público a respeito do que a gente faz. E, no segundo momento, ótimo. É aqui que eu vou trabalhar em cima da informação, né? É aqui a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso e esclarecer o que for possível. Então, a gente tem, sim, dentro do aspecto da informalidade do que a gente faz, a gente tem já, num primeiro momento, essa reação por parte do público, das pessoas, que já não enxergam no que a gente faz algo sério, algo viável, algo possível, algo responsável, né? Já não entendem essa prática como uma prática profissional. E falar assim é fácil, mas se a gente parar para pensar a respeito disso, isso é uma coisa bastante séria, né? Você enxergar a profissão da outra pessoa como algo que na tua cabeça jamais deveria ser uma profissão, ou você nunca imaginou que aquilo poderia ser uma profissão, falar bastante a respeito da realidade que a gente vive e da mentalidade que ainda se faz presente no nosso cotidiano contemporâneo, não esquecendo que estamos no século XXI, né?
Então não é um dado assim que a gente joga fora, ao contrário, é legal a gente levar a sério e nesses casos, nos casos das pessoas genuinamente curiosas, nem levar para o lado pessoal, mas sim entender como uma informação importante que a gente pode passar para essa pessoa e que a partir disso a gente até entende como ainda está a nossa realidade ante o olhar do público e das pessoas que nos cercam ou que fazem parte da nossa realidade. Muito bem, aí a gente vai para uma segunda camada, um segundo momento aqui, seguindo ainda nessa trilha da informalidade, que aí é aquele pedaço de pessoas e de pensamentos que já não são tão curiosos e tão ingênuos como aqueles que eu mencionei na primeira parte, né? Que na primeira parte a intenção era justamente falar sobre esse lado, que é um lado realmente curioso e desinformado com o qual a gente se relaciona muitas vezes, que a gente presencia na vida cotidiana e que num dia de mau humor a gente leva para o lado pessoal, mas que a princípio a gente não precisaria, porque realmente tem gente que não faz a menor ideia mesmo e tudo bem a gente informar, não tem problema nenhum. A questão da informação eu acho que é parte do nosso trabalho, diferente de outras profissões, né? Um médico não precisa explicar por que ele é médico ou o que faz um médico. O dentista não precisa explicar o que faz um dentista. Mas o oraculista, sim, ele precisa explicar o que ele faz em alguns momentos. E não adianta a gente ficar de saco cheio, porque a informação faz parte do nosso trabalho até para a gente preencher essas lacunas que eu mencionei anteriormente, né? Na primeira parte, que são as lacunas das pessoas que ainda realmente não tem contato com isso e não sabe que isso é um trabalho. E isso gera, sim, uma informalidade que em alguns momentos pode ser bastante desconcertante ou incômoda. Mas aqui a intenção é falar da outra parte, né? Que é a parte das pessoas que não querem entender o que a gente faz como algo sério. E aí a gente tem aqui, obviamente eu não vou ter tempo para falar suficiente, até porque se me deixar falar sobre isso eu falo por dias e dias a fio, então ninguém ia aguentar. Mas assim, vou deixar pelo menos algumas ideias aqui para você refletir junto comigo, né? Porque a gente lida, sim, com algumas pessoas que são resistentes ao que a gente faz. Veja bem, eu não quero que todo mundo goste do que eu faço. Ninguém é obrigado a gostar do que eu faço. Da mesma forma que informalidade não necessariamente é uma coisa ruim no trabalho. Porém, o que eu estou falando aqui, a intenção desse episódio é justamente pegar os lados mais delicados e mais complexos que envolvem esses assuntos. A informalidade, a nossa prática mal vista e afins. Então, a gente vai aqui falar um pouco sobre as figuras que resistem claramente ao que a gente faz e que insistem em colocar a gente num lugar que não nos pertence. Muitas vezes, essa insistência vem até do nosso próprio histórico, né? Do tanto de charlatão, do tanto de gente que fala abobrinha nas redes, do tanto de desinformação que se espalha por aí. Então aí a gente precisa entrar num entendimento de que em certa medida a gente sim contribui com essas situações. Veja bem, em certa medida, não queira me matar, tá? Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Óbvio que nem sempre é culpa nossa, né? É responsabilidade nossa. Às vezes as pessoas simplesmente não querem levar a sério o que a gente faz porque são pessoas
que já têm uma ideia formada, elas já formaram essa mentalidade, elas já têm essa ideia pronta e a gente aí não tem muito o que fazer. Porém, em grande parte das vezes, a gente participou, a gente que eu digo pessoas do nosso mercado, colegas nossos. Porque não adianta vir na rede social e falar, ou vir a público falar, não, eu não tenho nada a ver com o fulano que promete que vai trazer o seu amor em 7 dias. A realidade é que quando você passa ali na propaganda, que tem um poste, uma faixa ali no poste na rua e tá escrito taróloga, eu não sei por que eles colocam circunflexo e fica sempre taróloga, traga o seu amor em 7 dias ou o seu dinheiro de volta. Quando a gente lida com isso publicamente, o público não é obrigado a saber que eu não sou essa taróloga, né? A do poste. As pessoas não são obrigadas a saber isso. Se ali tá escrito taróloga, traga o seu amor em 7 dias ou o seu dinheiro de volta, a pessoa me conhece no dia seguinte e eu falo que eu sou taróloga, não tem nem como ela não fazer essa associação. E ao longo dos anos ela vai vendo isso no post toda semana. Quer dizer, por que ela acharia que a minha profissão é uma profissão séria, de responsabilidade? E aqui mais um parêntese, não significa que quem faz amarração pro amor, ou quem traz o seu amor de volta, ou devolve o seu dinheiro se o amor não voltar, não quer dizer que essas pessoas não tenham valor, ou que o trabalho delas não tenha valor. Mas quer dizer sim que essas pessoas não representam a classe como um todo. Né? Não representam todo mundo. A mim, pelo menos, não. E nesse caso, o público não é obrigado a saber. Se todos os dias você passar no mesmo poste tiver médico que tira o espírito obsessor, no dia seguinte, médico que tira o espírito obsessor, na semana seguinte, médico tira o espírito obsessor, salva a sua vida. Daqui 5 anos, 10 anos, quando eu encontrar um médico, eu, no mínimo, vou perguntar para ele, você é aquele que tira o espírito obsessor? Por quê? É o que a gente está comunicando, né? E é sobre o que estamos sendo comunicados. Então, não dá muito para a gente se tirar dessa equação. De novo, é óbvio que tem aquelas pessoas que gostam de dizer que não acreditam nisso, como se isso fosse um tipo de crença ou religião, né? Então, que não acreditam nisso ou que acham isso uma bobagem. Mas aí, nesse caso, essa parcela de pessoas que fazem questão de falar que todos somos charlatões, que todos somos picaretas, e muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela está falando, ela coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Tarólogo, o leitor de runas, o astrólogo, o numerólogo, tudo para eles é a mesma coisa, o que já mostra aí uma certa desinformação. Uma parcela dessas pessoas aí, muitas vezes, se comporta dessa maneira porque elas já se escondem por trás de um ceticismo que para elas dá uma certa segurança, né? Então é aquela pessoa que diz, eu acredito só em coisas científicas. E às vezes, mal sabe ela que nem tudo nessa vida é cientificamente comprovado e de que muitas coisas que ela mesma faz não tem a menor comprovação científica e que nem tudo precisa de comprovação científica. Mas já a necessidade de precisar de uma comprovação científica já demonstra pra gente, faz com que essa pessoa não se sinta segura lidando com as nuances que fazem parte da vida. Então, ela acha que se ela refutar tudo aquilo que não é ciência, ela certamente está segura e garantida na sua vida de que ela está do lado certo. Então, tanto a pessoa que coloca a ciência no lugar de Deus, quanto a pessoa que é anticientificista, elas trabalham mais ou menos na mesma direção. Elas ignoram o inexplicado, elas ignoram o desconhecido, elas ignoram as nuances, elas estão em polos diferentes, é um pensamento binário, né? Então, esse tipo de público, que é o público que
propositadamente não tem disponibilidade para dialogar com isso, para entender isso ou para respeitar isso, esse tipo de público aí não adianta perder tempo, porque são pessoas aí que têm outras questões que não nos cabe resolver, né? Então, se a pessoa se sente mais segura dizendo, eu só acredito em coisas cientificamente comprovadas, ali eu não vou perder meu tempo, muitas vezes, né? Porque na visão dessa pessoa, certamente informalidade é uma coisa ruim e é associada necessariamente à charlatanice e ela não está disposta a mudar de ideia. Então, não tem por que perder tempo, né? Agora, dessa outra parcela de pessoas que está nesse mesmo grupo dos céticos, vamos colocar assim, apesar de que eu mesma sou uma pessoa bastante simpática ao ceticismo, mas aqui eu estou colocando o ceticismo do senso comum mesmo, no sentido de a pessoa que não quer acreditar em qualquer coisa que seja. Tem também aquelas pessoas, como eu falei, que não são informadas e que têm uma impressão equivocada do que a gente faz. Por que são mal informadas? Porque passa todo dia na frente do mesmo poste vendo promessas bizarras. E se eu visse essas promessas bizarras, por exemplo, de uma profissão ou sobre uma prática profissional que eu desconheço, provavelmente eu associaria isso também a alguma coisa errada ou mal intencionada. E aí é aqui que a gente entra num terceiro momento que a gente precisa falar a respeito, que é a nossa parte nessa história toda. Aqui a gente começa a olhar para essa situação não como vítimas da situação, né? Não como aquela parte que sofre retaliação, ou que é ofendido, ou que sofre qualquer tipo de ataque, sem saber o que está acontecendo. A gente normalmente sabe do que se trata. O que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente não gosta de ter que passar por isso. Porque, como eu falei anteriormente, nem todo mundo se sente representado por essa parcela de profissionais que promete coisas, que garante milagres, que associa a prática oracular com outras coisas. E assim, por favor, de novo, mais uma vez, novamente, não estou aqui criticando quem faça isso, mas é super importante a gente entender que a nossa profissão abarca muitas abordagens, né? E que grande parte das pessoas acha que a nossa profissão abarca uma única abordagem. E é esse o maior problema. A gente se incomoda porque a gente percebe que as pessoas só conhecem uma abordagem, só uma parte do que a gente faz, só uma ótica, que é essa parte mistificada. Que é essa parte que associa o nosso trabalho a um trabalho muitas vezes religioso ou espiritualista, ou até linkado a práticas de charlatanice. Isso quando não, estelionato, enfim, né, que a gente vê aí na mídia para burro. Mas aí é uma questão importante para a gente cogitar, né? O quanto as pessoas que fazem essa mídia, que retratam o nosso trabalho, o quanto elas têm de fato interesse em retratar o nosso trabalho com a pluralidade que ele realmente representa, ou essas pessoas também escolhem continuar retratando o nosso trabalho dentro dessa ótica, que é uma ótica mais mistificada, porque isso chama público, porque isso dá view, porque isso é um reforço aí de imagem que acaba privilegiando alguns poucos, normalmente esses poucos que falam mal, né? E que prejudicam tantos outros. A desigualdade não é uma grande novidade, né? Nem na nossa cultura, nem na nossa mentalidade. Desigualdade não é só social e financeira. A desigualdade tem outros tantos
aspectos da nossa vida. Então, é uma mídia que gosta de chamadas sensacionalistas, que prefere os furos jornalísticos que colocam a nossa profissão sempre dentro de ambiente estelionatário e coisas do gênero. Nada disso contribui. Mas aqui eu estou, nessa terceira parte, tentando falar sobre qual é a nossa parte nessa história, né? E de novo, eu já falei no meu último livro, o Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô, e repito aqui, não há que se falar em ética sem autocrítica. Então a gente precisa lembrar que autocrítica é necessário. Autocrítica não é ficar se chicoteando, mas a gente olhar e falar, tá, em que eu contribuo sem perceber, ou como que eu posso melhorar essa situação, né? E sair dessa mentalidade, sabe, é muito chato ficar falando com as pessoas, sabe, eu não sou obrigado a falar o que eu não quero, sabe, então, a gente sair um pouco desse lado, que é um lado meio infantiloide, e entrar numa postura que é uma postura mais adulta, que é, não, o nosso trabalho envolve informação, envolve esclarecimento, porque normalmente o que se conhece sobre o que a gente faz é só um viés, e é um viés que não representa todos, nem todas, né? Dentro disso, eu já escrevi um artigo que eu apresentei numa conferência acadêmica há muitos anos atrás. Eu não vou lembrar se é 2016 ou 2017, algo do gênero. E foi um trabalho que eu apresentei numa conferência acadêmica sobre comunicações e ciências da religião. E esse trabalho foi publicado num livro, como um capítulo de um livro chamado Teologia das Religiões 2. Nesse é o segundo volume do Teologia das Religiões, editado pela Atena, editora, disponível para leitura gratuita na internet. Mas o que interessa aqui é falar um pouco sobre isso, né? O quanto a gente vem fazendo do nosso trabalho um grande espetáculo. E isso não é, vamos sair das redes, vamos ser contra as redes sociais, não vamos fazer programa de televisão, não vamos dar entrevista. Não é nada disso, ao contrário, a gente tem que estar ali justamente para mostrar que nem todos somos as mesmas pessoas, nem agimos da mesma maneira e nem escolhemos a mesma prática profissional. Então a gente tem que estar ali, né? Mas a questão aqui é o quanto a gente cai nessa tendência do espetáculo, que vem sendo uma tendência cada vez mais forte. Nesse trabalho que eu mencionei, eu falo especificamente ali da força da mídia dos anos 80, que cunhou ainda mais forte esse título de espetacularização na nossa prática, e que afasta a prática oracular do seu conteúdo mais intimista e aproxima a prática oracular de um conteúdo de entretenimento, né? Então, veja, vou compartilhar aqui com você, vou ler um pedacinho para você, para até ilustrar o que eu quero dizer. Na página 234, num trechinho desse capítulo, eu escrevo o seguinte: o espetáculo da sacralidade. O que se percebe com a superexposição da sacralidade e da espiritualidade nas mídias, seja eletrônica, impressa, digital, é que surgem a partir delas 3 consequências. Um apagamento do valor essencial do sagrado, onde o sagrado acontece como demonstração e não como uma experiência particular. Uma distorção de sentido, a experiência mística se torna um show de mistificação e superstição, além do esvaziamento da função orientadora espiritual. Essas 3 consequências levam à banalização da cultura do sagrado, onde experiência mística é confundida com poder mágico, e espiritualidade é confundida com superstição. A partir do momento em que a prática oracular ou atividade espiritualista se assume como uma marca,
um produto a ser comercializado, assume também novas características para se tornar um produto rentável ou passível de venda, descaracterizando proporcionalmente alguns elementos essenciais, através dos quais seria possível se fazer a conversão de uma prática individualizada para um produto que atenda a uma demanda maior e, por conseguinte, menos conhecida. Em outras palavras, é preciso adaptar o alcance da prática oracular para que ele atinja um maior número de pessoas. Segundo Magali Cunha do Nascimento, na lógica da cultura do mercado, ser cidadão é consumir bens e serviços, e as mídias e a comunicação mercadológica desempenham um papel preponderante nas interações que tornam isso concreto. A partir daqui, eu começo a citar as propagandas imediatistas dos anos 90, os serviços de 0800, enfim, alguns veículos que divulgavam o nosso trabalho de uma maneira muito específica e muito nichada. E aí, enfim, para quem tiver interesse, é possível ler gratuitamente. O link está lá no meu site, é o link do livro Teologia das Religiões 2. A questão aqui que eu estou querendo compartilhar com vocês para fechar esse episódio é a gente poder entender qual é o nosso pedaço nessa história, qual é a nossa parte nessa história, como a gente contribui para essa história se manter nesse nicho, né? Onde a gente, como eu falei, a gente se afasta do íntimo e do sagrado, né? E aí eu não estou falando do sagrado religioso necessariamente, eu estou falando daquele espaço íntimo de cada um, e a gente abre isso para uma ótica de entretenimento, de espetáculo, né? De espetacularização, de caricaturização das coisas. E o quanto isso aumenta ainda mais a nossa imagem de profissionais irresponsáveis, que muitas vezes não trabalham a sério e que sim, vivem numa informalidade que não é uma informalidade confortável, no sentido de sermos informais e podermos ter liberdade de trabalhar a abordagem que a gente quer, mas sim de sermos informais e termos que sempre, no meio da festa, no caixa do banco, na fila do ônibus, ou enfim, na caixa do shopping, na caixa do supermercado, numa reuniãozinha ali, na escola dos nossos filhos, ou num barzinho com amigos, e escutar a boa e velha pergunta que é: mas é sério que esse é seu trabalho? É isso mesmo que você faz? Só isso? Tipo, você não tem uma profissão? Essa pergunta, como eu falei antes, seja feita de forma ingênua, maldosa, cética ou desinformada, traz pra gente uma informação muito importante, um dado muito importante sobre o lugar que a gente ocupa ainda enquanto profissão na sociedade e o quanto a gente tem ainda para caminhar. Mas não vamos desistir, vamos em frente, vamos caminhar, vamos esclarecer e vamos seguir abrindo possibilidades para que a gente possa conviver cada vez melhor dentro das escolhas que a gente faz, sejam essas escolhas quais forem. É isso aí, um abraço para você, até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigada por me escutar. Te convido a me seguir aqui no Spotify ou no Instagram, @kelmaziero, para acompanhar meu conteúdo, cursos e propostas com tarô. Até a próxima!